Será que querem liberar geral a pesca de qualquer espécie que vive na água? Tem uma portaria nova aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que coloca tudo no mesmo balaio, qualquer animal que vive na água. Então, vamos olhar com cuidado, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, no dia 23 de março, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançou uma portaria que coloca em consulta pública uma instrução normativa que tem como objetivo estabelecer um selo sobre a pesca artesanal, um selo chamado ART. No entanto, essa instrução normativa tem uma série de problemas e que podem deixar alguma brecha aí para exploração de alguns animais aquáticos ameaçados de extinção ou mesmo que não são passíveis de exploração aqui no país. Pode ser muito danoso para a nossa fauna marinha. Então, vamos dar uma olhada nessa instrução normativa. Eu vou colocar aqui, porque o que acontece? Dentro da instrução, ali no segundo parágrafo, e uma coisa que chama muito a atenção, tem a definição do que considera-se pescado, né? E aí tem lá pescado, os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, os equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Isso chamou muito a atenção de quem está mais ligado no tema, né? Primeiro porque, assim, existem outros, dentro do mesmo artigo 2º, né, tem ali outras definições do que é a agricultura familiar, por exemplo, que usa nos termos da lei 11.326 de 2006, ou então o que é a pesca artesanal, que está lá também baseada numa lei, a 11.959 de 2009, e também já existe legislação no Brasil que define o que é recurso pesqueiro. Então, para falar um pouco mais sobre essa instrução normativa e como a gente pode participar, dando sugestões, eu conversei com o coordenador do Instituto Biopesca, o professor Rodrigo Vale. Existe toda uma legislação que acaba protegendo toda a fauna ameaçada de extinção, toda aquela... todo aquele recurso que não seria considerado um recurso pesqueiro, mas aqueles organismos aquáticos que não são passíveis de exploração, por diferentes motivos, seja porque são espécies que não conseguem se recuperar rapidamente, caso sejam utilizados como recurso pesqueiro, e aí, então, essa pesca mais intensa poderia prejudicar bastante as populações dessa espécie, ou seja, porque realmente não é uma espécie que seja utilizada na alimentação aqui no Brasil. Uma coisa que me chamou muita atenção é o fato deles listarem aqui, dentro dessas espécies, ou o que é pescado, os equinodermos. A gente não tem o costume no Brasil de se alimentar de estrela do mar, pepino do mar, mas a gente sabe que, principalmente os pepinos do mar, são espécies muito apreciadas na Ásia e são vítimas de exploração ilegal aqui no Brasil. Tem muita gente, tem casos, inclusive, de apreensão de pescadores, caçadores, né, pegando o pepino do mar, porque tem mercado na Ásia para exportação. Então, chama atenção os equinodermos estarem listados aí nessa lista como pescados, né, nessa instrução normativa. E aí o que acontece? A gente tem 30 dias da publicação no Diário Oficial para se manifestar. Né? É uma consulta pública e a gente pode se manifestar contrária a essa instrução normativa ou dando sugestões para o texto. Acontece que tem alguns problemas. Essa portaria de 23 de março foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de abril, então, contando os 30 dias em que tem, a gente tem até dia 1º de maio para se manifestar. Só que para se manifestar, tem uma série de requisitos aqui que tornam a consulta pública, a participação da sociedade, bem complicada. Começa aqui, né? A manifestação que trata o artigo 2º desta portaria deve ser apresentada no formato de planilha editável, né, um Excel, conforme exemplo abaixo, devendo ser enviada para o e-mail. Os critérios para aceitação das sugestões de alteração, inclusão ou exclusão dos textos levarão em conta a observância aos demais ditames legais e acordos internacionais do quais o Brasil é signatário. A inobservância do formato proposta implicará na recusa automática das sugestões encaminhadas. Então, para encaminhar uma sugestão, tem que estar tudo direitinho, seguindo esses parâmetros que foram colocados na instrução normativa, o que torna difícil a participação da sociedade, né? Então, para tentar incentivar com que as pessoas
participem, deem sugestões, o Instituto Biopesca começou uma campanha e que facilita um pouco essa participação, porque eles já oferecem ali uma sugestão, né, de como essa planilha pode ser usada e o que precisa ter, né, quais os dados, como que são as colunas e já uma sugestão de texto. O que nós alertamos e estamos sugerindo é uma alteração nessa instrução normativa para que a definição do que essa instrução normativa considera como pescado, ela seja mais objetiva, ela seja mais clara, né, e com isso evite que se abram essas brechas, né, na legislação e que isso possa ser utilizado, então, de uma forma que vai ser danosa para o nosso meio ambiente. E o que o texto atual diz é exatamente assim: pescado, os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, os equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. É esse ponto que nós consideramos que abre um leque muito grande para interpretações que podem ser extremamente danosas para a nossa fauna. Então, a nossa proposta é a inclusão, ao final desse texto, das seguintes frases, né? Das seguintes palavras. Então, vai ficar assim: usados na alimentação humana, passíveis de exploração e excetuando-se aqueles protegidos por lei. Com isso, nós conseguimos definir melhor o que é pescado, e essa inclusão ela está baseada na legislação atual. Então, ela traz essa instrução normativa para ficar em consonância com uma legislação já existente. Então, portanto, a justificativa técnica e legal para a alteração também consta no nosso site, que é com base no Decreto Federal número 2.519, de 1998, e na Lei número 11.959, de 2009. Então, esse é o amparo legal e a justificativa técnica legal para essa alteração que nós propomos. Todos podem colaborar, né, participar nessa consulta pública. Obviamente que o nosso texto é uma sugestão, então cada um pode colocar aquilo que for do seu entendimento, mas é extremamente importante que a sociedade participe. Esse é o momento de nós tentarmos ajustar a redação dessa portaria para que a gente não possa ter problemas sérios com a nossa fauna no futuro. É muito mais difícil, depois de já aprovada a portaria, da gente conseguir qualquer tipo de alteração. Então, esse é o momento para que nós participemos, para que nós possamos entender o que significa essa portaria, quais são as implicações, né, dessa instrução normativa, dependendo da forma que ela venha a ser aprovada.